música, Edson? Não está muito alta? Boa noite, Edson. Me informa aí no chat como está o som. A música não está muito alta? Ótimo. Então vamos iniciar a nossa live de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Boa noite, Edson. Boa noite, Tereza Barbosa. Boa noite, Amélia Meinha. Zane. Ótimo. Aumentei a música. Dá para ouvir agora? Tá bom. Então eu vou falar com vocês hoje uma coisa importantíssima. Uma coisa muito, muito, muito importante. A respeito das aparições de Nossa Senhora. E eu quero destacar no dia de hoje a aparição de Nossa Senhora em La Salette, na França, em 1846. Mais precisamente, no dia 19 de setembro de 1846. Nossa Senhora apareceu a Maximino Giraud, de 11 anos, e Melanie Calvat, de 15 anos, que estavam cuidando do gado. Uma aparição realmente muito importante, onde nós podemos ver na imagem de Nossa Senhora da Salette, depois vocês poderão pesquisar na internet, a imagem de Nossa Senhora de La Salette. Ela está com as duas mãos no rosto, chorando muito. E a história é a seguinte. Melanie estava acostumada e treinada nesse tipo de trabalho, cuidando do gado, desde os 9 anos. Mas tudo era novo para Maximino. Seu pai lhe havia pedido que fosse fazer um serviço como ato generoso para cooperar com o amigo que estava com o pastor adoentado. Melanie relata o seguinte: no dia 18 de setembro de 1846, véspera da aparição da Santíssima Virgem, eu estava sozinha, diz Melanie, como sempre, cuidando do gado do meu patrão. Por volta das 11 horas da manhã, vi um menino que se aproximava. Por um momento tive medo, pois achava que todos deviam saber que eu evitava todo tipo de companhia. O menino se aproximou e disse: Ei, menina, vou contigo, sou de Corpes, que era uma cidade próxima lá. A essas palavras, minha malícia natural se mostrou e lhe disse: Não quero ninguém perto de mim, quero ficar sozinha, disse Melanie. Mas ele, seguindo-me, disse: Meu patrão me enviou aqui para que cuide do gado contigo. Venho de Corpes. Afastei-me dele, agastada, dando-lhe a entender que não queria ninguém perto. Quando estava a certa distância, sentei-me na grama,
Normalmente, dessa forma, conversava com as florzinhas ou com o bom Deus. Depois de um momento atrás de mim, estava Maximino sentado e diretamente disse: "Deixe-me ficar contigo. Me comportarei muito bem." Embora contra a minha vontade, e sentindo-me incomodada por Maximino, permiti que ficasse. Ao ouvir os sinos de La Salette para o Ângelus, disse-lhe para elevar sua alma a Deus. Ele tirou o chapéu e se manteve em silêncio por um momento. Logo comemos e brincamos juntos. Quando caiu a tarde, descemos a montanha e prometemos voltar ao dia seguinte para levar o gado novamente. No dia seguinte, sábado, 19 de setembro de 1846, o dia estava muito quente e os dois jovenzinhos concordaram em comer seu almoço em um lugar sombreado. Contrariamente a seu costume, eles se estendem sobre a relva e adormecem. O tempo passa. Melanie foi a primeira a despertar. Maximino, vem depressa. Vamos ver nossas vacas, não sei onde andam." Eles adormeceram e perderam as vacas. Rapidamente sobem a ladeira, voltando-se, tem diante de si toda a pradaria. As vacas lá estão, ruminando calmamente. Os dois pastores se tranquilizam. Melanie começa a descer. A meio caminho se detém imóvel e pergunta a Maximino se não vê o que ela está vendo. "Maximino, olha lá, aquele clarão." Maximino corre gritando: Onde? Melanie estende o dedo para o fundo do vale onde haviam dormido. O clarão se mexia e se agitava, como dividindo-se ao meio. "Oh, meu Deus!" exclamou Melanie. "Deixa-me cair o cajado." Deixando cair o cajado. Ela exclama: "Oh, meu Deus!" exclamou Melanie, deixando cair o cajado. Algo fantasticamente inconcebível e inundava nesse momento a ela. Se sentiu atraída, com um profundo respeito, cheia de amor e o coração batendo mais rapidamente. Viram uma senhora sentada em uma enorme pedra, tinha o rosto entre as mãos e chorava amargamente. Melanie e Maximino estavam com medo e não se mexiam. A mensagem de La Salette. Então Nossa Senhora disse: a senhora, pondo-se lentamente de pé e cruzando suavemente seus braços, lhes chamou: "Vinde, meus filhos, não tenhais medo. Aqui estou para vos contar uma grande novidade." Então, as crianças foram até a bela senhora. Ela não parava de chorar. Achávamos que era uma mãe cujos filhos a tivessem espancado e que se teria refugiado na montanha para chorar. Foi o que as crianças pensaram. A senhora era alta e toda de luz. Vestia-se como as mulheres da região, vestido longo, um grande avental, lenço cruzado e amarrado às costas, touca de camponesa, rosas coroando sua cabeça, ladeando o laço e ornando seu cabelo, seu calçado. Em sua frente, a luz brilhava como um diadema. Em seus olhos havia lágrimas que rolavam pelas faces. Sobre os ombros carregava uma pesada corrente. Uma corrente mais leve prendia sobre o peito um crucifixo resplandecente, com um martelo de um lado e de outro lado uma torquês. Ela disse: "Se meu povo não quer submeter-se,
Sou forçada a deixar cair o braço do meu filho. É tão forte e tão pesado que não o posso mais suster. Então ela disse: se o povo não quer submeter-se, ou seja, se o povo não quer se converter, sou forçada a deixar cair o braço do meu filho. E ela continua: o braço do meu filho é tão forte e tão pesado que não posso mais segurar, aguentar. Há quanto tempo sofro por vós? Olha o que ela diz para nós. Há quanto tempo sofro por vós? Aí ela dá o recado que Deus mandou dizer: dei-vos 6 dias para trabalhar, reservei o 7º, e não me querem conceder? É isso que torna tão pesado o braço do meu filho. Quer dizer, domingo não é dia de trabalhar, é o dia santo de Deus. E ela está dizendo isso aqui: dei-vos 6 dias para trabalhar, reservei-me o 7º, e não me querem conceder. É isso que torna tão pesado o braço de meu filho. Olha bem que importante que ela está dizendo, hein? E também os carroceiros, naquela época, trabalhavam com carroça, né? E também os carroceiros não sabem jurar sem usar o nome do meu filho. São essas as duas coisas que tornam tão pesado o braço do meu filho. Trabalhar no domingo e blasfemar. Duas coisas gravíssimas. Agora olha o que ela fala sobre a alimentação. Se a colheita se estraga, é só por vossa causa. Se a colheita se estraga, é só por vossa causa. Como quem diz, a culpa é nossa, se não tem comida. Eu vos mostrei no ano passado que com as batatinhas, e vós nem fizeste caso. Então, um ano antes ela tinha mostrado que as batatinhas iam apodrecer. Ao contrário, quando encontráveis batatinhas estragadas, juráveis usando o nome do meu filho. Elas continuarão assim, e neste ano, para o Natal, não haverá mais batatinha. Olha bem o que ela está dizendo, hein? Por causa das blasfêmias e do nome mal usado de Jesus, a alimentação vai apodrecer. A palavra batatinha, em francês, pommes de terre, deixa Melanie intrigada. No dialeto da região, se diz la truffa. E a palavra pommes lembra-lhe o fruto da macieira. Pommes em francês seria maçã. Ela se volta então para Maximino para lhe pedir uma explicação. A senhora, porém, adianta-se dizendo: não compreendeis, meus filhos? Vou dizê-lo de outro modo. Retomando, pois, as últimas frases no dialeto de Corps Patois, língua falada correntemente por Maximino e Melanie, a senhora prossegue sempre no dialeto. Se tiverdes trigo, não se deve semeá-lo. Todo o que semeardes será devorado pelos insetos, e o que produzir se transformará em pó ao ser malhado. Olha bem, a gravidade da gente ofender a Deus com os nossos pecados. Se tiverdes trigo, não se deve semeá-lo. Todo o que semeardes será devorado pelos insetos, e o que produzir se transformará em pó ao ser malhado. E naqueles anos seguintes, realmente na França houve uma grande fome. E o trigo se tornou como pó. Quando iam colher aqueles cachos de trigo, ele virava pó e caía no chão. E ela continuou dizendo: virá grande fome. Antes que a fome chegue,
As crianças menores de 7 anos serão acometidas de tremor e morrerão entre as mãos das pessoas que as carregarem. Os outros farão penitência pela fome. As nozes caruncharão, as uvas apodrecerão. De repente, a senhora continuou a falar, mas somente Maximino a entendia. Melanie percebia seus lábios se moverem, mas nada entendia. Alguns instantes depois, Melanie, por sua vez, pôde ouvir enquanto Maximino, que nada mais entende, faz girar o chapéu na ponta do cajado ou, com a outra, brinca com pedrinhas no chão. Mas nenhuma sequer tocou os pés da bela senhora. Escusar-se-ia alguns dias mais tarde. Ela me disse alguma coisa ao me dizer: tu não dirás nem isso. Depois não compreendia mais nada. E durante esse tempo eu brincava, disse Maximino. Assim a bela senhora falou em segredo a Maximino e depois a Melanie. E novamente os dois, em conjunto, ouviram as seguintes palavras: se converterem, as pedras e rochedos se transformarão em montões de trigo, e as batatinhas serão semeadas nos roçados. Olha bem aqui uma coisa importantíssima que Nossa Senhora diz. Se converterem, as pedras e rochedos se transformarão em montões de trigo, e as batatinhas serão semeadas nos roçados. Fazei bem vossa oração, meus filhos. Fazei bem vossas orações, meus filhos? Ela pergunta. Nossa Senhora pergunta a eles: fazei bem vossas orações, meus filhos? Não muito, Senhora, respondem as crianças. Ah, meus filhos, é preciso fazê-la bem à noite e de manhã, dizendo ao menos um Pai Nosso e uma Ave Maria, quando não puderdes rezar mais. Quando puderdes rezar mais, dizei mais, muito mais. Então ela pede muita oração para que haja alimento. Hoje, infelizmente, nós temos fartura nos supermercados, porque os alimentos vêm de longe, são industrializados, são produzidos, empacotados, embalados, produzidos e colocados na prateleira do supermercado para que nós possamos comprar. Mas tem um mas aí. Se a humanidade não se converter, se a humanidade não acreditar e não se lembrar que Deus é quem dá o alimento, que Deus é que cuida de nós, tudo que tem para comprar no supermercado vai se estragar, vai se perder e haverá grande fome no mundo. Para que haja alimento, é necessário conversão. Olha o que Nossa Senhora diz aqui. Se converterem, as pedras e rochedos se transformarão em montões de trigo. Então, que se houver conversão da humanidade, se nós realmente tivermos o coração voltado para Deus e termos a consciência de que é Deus que nos dá o alimento, de que é Deus que cuida de nós, não precisa nem plantar. As pedras se transformarão em montões de trigo e as batatinhas serão semeadas nos roçados. Olha o que a Nossa Senhora está dizendo. Mas é preciso oração. Ah, meus filhos, é preciso fazê-la bem, à noite e de manhã. Preciso rezar de manhã e à noite. Continuando. Durante o verão, só algumas mulheres mais idosas vão à missa. Olha bem como que era a situação, estava já naquela época, 1846. Durante o verão, só algumas mulheres mais idosas vão à missa. Os outros trabalham no domingo, durante todo o verão. Durante o inverno,
quando não sabem o que fazer, vão à missa zombar da religião. Olha aí, aqueles que não iam à missa no verão, durante o inverno eles vão na missa para zombar da religião, não é para rezar. Durante a quaresma, vão ao açougue como cães. Olha o que Nossa Senhora está dizendo, hein? Durante a quaresma, vão ao açougue como cães. Nunca vistes trigo estragado, meus filhos? Não, senhora, responderam eles. Então, ela se dirigindo a Maximino: mas tu, meu filho, tu deves tê-lo visto uma vez perto de Coins, é uma cidade francesa, lá não sei pronunciar direito, deve ser Coin, com teu pai. Mas tu, meu filho, tu deves tê-lo visto uma vez perto de Coins, com teu pai. O dono da roça disse a teu pai que fosse ver seu trigo estragado. Ambos fostes lá. Ele tomou 2 ou 3 espigas entre as mãos, esfregou-as e tudo caiu em pó. Ao voltardes, quando estáveis em meia hora de corpos, teu pai te deu um pedaço de pão, dizendo: toma, meu filho, come neste ano ainda, pois não sei quem dele comerá no próximo ano, se o trigo continuar assim. Maximino respondeu: é verdade, senhora, agora lembro. Há pouco não lembrava mais. E a bela senhora concluiu: não mais em dialeto patuá, e sim em francês. Aí ela já falou em francês. Pois bem, meus filhos, transmitireis isso a todo o meu povo. Pois bem, meu filho, transmitirei isso a todo o meu povo. Então, Nossa Senhora deu essa mensagem em 1846. Ela seguiu até o lugar em que haviam subido para ver onde estavam as vacas. Melanie subiu a montanha de novo para ver as vacas. Seus pés deslizavam, tocando apenas a ponta das gramas, sem dobrá-las. Na colina, a bela senhora se deteve. Melanie e Maximino correram até ela para ver onde ia. A senhora se elevava rapidamente, permanecendo por minutos a alguns metros de altura, 3 ou 5 metros. Olhou para o céu, olhou à sua direita na direção de Roma, à sua esquerda na direção da França, olhou para os 2 meninos e se confundiu com o globo de luz que a envolvia. Este, então, subiu para desaparecer no firmamento. E depois da aparição, no início, aos poucos, acreditavam no que os 2 jovens diziam, ter visto e ouvido. Os camponeses que os haviam contratado se surpreendiam com o fato de que, sendo eles tão ignorantes, fossem capazes de transmitir e relatar uma mensagem tão complicada, tanto em francês, que não entendiam bem, como em patuá, em que descreviam exatamente o que diziam. Então, 2 crianças praticamente ignorantes, que nem falavam direito a própria língua, transmitiam corretamente a mensagem, que só poderia mesmo ter vindo de Nossa Senhora, pois as crianças, embora ignorantes, semi-analfabetas, elas transmitiam corretissimamente a mensagem. Na manhã seguinte, Melanie e Maximino foram levados ao pároco. Era um sacerdote de idade avançada,
muito generoso e respeitado. Ao interrogar os dois, ouviu todo o relato diante do pau, ficou muito surpreso e realmente considerou que diziam a verdade. Na missa do domingo seguinte, falou da visita de Nossa Senhora e seu pedido, que deveriam se converter e rezar mais. Quando chegou aos ouvidos do bispo, que o pároco havia falado da aparição no púlpito, este foi repreendido e substituído por outro sacerdote. Isto não é de surpreender, pois a Igreja é muito prudente em não fazer juízos apressados sobre aparições. Melanie e Maximino eram constantemente interrogados por curiosos e por devotos. Simplesmente contavam a mesma história. Aos que estavam interessados em subir a montanha, mostravam o local exato onde a senhora havia aparecido. Várias vezes foram ameaçados de prisão se não negassem o que continuavam a dizer. Sem nenhum temor e hesitação, relatavam a todos as mensagens que Nossa Senhora havia dado. Relatavam a todos as mensagens que Nossa Senhora havia dado. Surgiu uma fonte no lugar onde Nossa Senhora havia aparecido, e a água corria colina abaixo. Muitos milagres começaram a acontecer. As terríveis calamidades anunciadas começaram a se cumprir. A terrível escassez de batatas de 1846 se espalhou, especialmente na Irlanda, onde muitos morreram de fome. A escassez de trigo e milho foi tão severa que mais de 1 milhão de pessoas na Europa morreram de fome. Mais de 1 milhão de pessoas na Europa morreram de fome. Uma enfermidade atacou as uvas em toda a França. Provavelmente o castigo teria sido pior se não fosse pelos que aceitaram a mensagem de La Salette. Muitos começaram a ir à missa. As lojas eram fechadas aos domingos e as pessoas pararam de fazer trabalhos desnecessários do dia do Senhor. Os xingamentos e as blasfêmias foram diminuindo. Graças a Deus. A aprovação eclesiástica. Essa aparição da Virgem Santíssima em La Salette, que aconteceu na França em 1846, e foi reconhecida e aprovada pela Igreja em 1851, ou seja, 5 anos depois, o bispo reconheceu. O bispo de La Salette encarregou a 2 teólogos a investigação da aparição e de todas as curas registradas. Durante 5 anos, fizeram as mais minuciosas investigações. Em toda a França, em aproximadamente 80 lugares diferentes, os bispos encarregaram sacerdotes que investigassem as curas milagrosas através das orações de Nossa Senhora de La Salette e da água da fonte. Centenas de graças foram registradas. O Santo Padre Pio IX, aprovou a devoção a Nossa Senhora de La Salette, pediu aos jovens que lhe enviassem o relato dos segredos por escritos. Tempos depois, dirá o Santo Padre: estes são os segredos de La Salette. Se o mundo não se arrepender, perecerá. Palavras do Papa Pio IX. Estes são os segredos de La Salette. Se o mundo não se arrepender, perecerá. Se o mundo não se arrepender, perecerá. E quanto mais precisa de arrependimento até hoje. Já faz 174 anos. E até hoje a humanidade não se converteu, não se arrependeu. É necessário conversão, arrependimento,
conversão, arrependimento, penitência. Penitência está uma palavra tão desusada hoje em dia, ninguém mais quer saber de penitência, todo mundo quer curtir, todo mundo quer balada, todo mundo quer ficar na boa, todo mundo quer passear, todo mundo quer curtir, encher a barriga. Penitência ninguém quer. As palavras do Papa João Paulo II sobre La Salette. Agora, as palavras do Papa João Paulo II sobre La Salette. Neste lugar, Maria, o Papa João Paulo II falando, neste lugar, Maria, a mãe sempre amorosa, mostrou sua dor pelo mal moral causado pela humanidade. Suas lágrimas nos ajudam a entender a gravidade do pecado e a rejeição a Deus, enquanto manifestam, ao mesmo tempo, a apaixonada fidelidade que seu filho mantém com relação a cada pessoa. Embora seu amor redentor esteja marcado com as feridas da traição e do abandono dos homens. Isso são palavras do Papa João Paulo II. Vou repetir. Neste lugar, Maria, a mãe sempre amorosa, mostrou sua dor pelo mal moral causado pela humanidade. Suas lágrimas nos ajudam a entender a gravidade do pecado e a rejeição a Deus, enquanto manifestam, ao mesmo tempo, a apaixonada fidelidade que seu filho mantém com relação a cada pessoa, embora seu amor redentor esteja marcado com as feridas da traição e do abandono dos homens. Várias congregações foram fundadas pela inspiração de La Salette, entre as quais os missionários e as irmãs de Nossa Senhora de La Salette, que se dedicam a propagar a mensagem de reconciliação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os segredos de La Salette. Um segredo importante foi dado pela Virgem a Melanie, para revelá-lo anos mais tarde. Maximino assegurou que a Virgem Maria disse algo a Melanie que ele não ouviu. Esse segredo, no entanto, não está incluído na aprovação dada pela Igreja à aparição, pois foi divulgado posteriormente. O segredo somente foi publicado em totalidade em uma brochura em Lecce, no ano de 1879, ao Papa da época, Pio IX. O texto do segredo foi entregue em 18 de julho de 1851. Então, é o seguinte, o segredo foi entregue ao Papa Pio IX no dia 18 de julho de 1851, mas só foi publicado ao público num livro, brochura, em 1879, ou seja, 28 anos depois. Seguem-se as palavras de Nossa Senhora ditas a Melanie em 19 de setembro de 1846. Eu vou citar algumas das coisas que Nossa Senhora falou, depois a segunda parte continuarei na semana que vem, porque são muitas coisas que Nossa Senhora revelou. Primeiro, ela se referiu muito ao clero, aos sacerdotes, bispos e cardeais. Melanie, o que eu te vou dizer agora não será um segredo para sempre. Tu podes publicá-lo em 1858. Foi ordem da Nossa Senhora, que não era para revelar naquela época, mas que ela deveria publicar em 1858. E assim Melanie o fez. Primeira palavra que Nossa Senhora disse a Melanie: os sacerdotes, referindo-se aos padres,
os sacerdotes, ministros de meu filho, os sacerdotes, por causa da vida má, pelas suas irreverências e pela sua impiedade ao celebrar os santos mistérios, pelo amor ao dinheiro, o amor às honras e aos prazeres, os sacerdotes converteram-se em cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes provocam a vingança e a vingança pende sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e pessoas consagradas a Deus, que pelas suas infidelidades e más vidas crucificam meu filho de novo. Os pecados das pessoas consagradas a Deus clamam ao céu e atraem vingança. E eis que a vingança de Deus está às suas portas, porque já não se encontra ninguém para implorar misericórdia e perdão para o povo. Já não há almas generosas, já não há ninguém digno de oferecer a vítima sem mancha ao Eterno pelo mundo. Meu Deus, olha a gravidade disso. Vou repetir essa parte. Palavra por palavra, foram palavras de Nossa Senhora reveladas a Melanie em 1846 e foi publicada em 1858. Ou seja, 22 anos depois. Os sacerdotes, ministro de meu filho, os sacerdotes, por causa da vida má, pelas suas irreverências e pela sua impiedade ao celebrar os santos mistérios, pelo amor ao dinheiro, o amor às honras e aos prazeres, os sacerdotes converteram-se em cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes provocam a vingança e a vingança pende sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e pessoas consagradas a Deus, que pelas suas infidelidades e más vidas crucificam meu filho de novo. Os pecados das pessoas consagradas a Deus clamam ao céu e atraem vingança, e eis que a vingança está às suas portas, porque já não se encontra ninguém para implorar misericórdia e perdão para o povo. Já não há almas generosas, já não há ninguém digno de oferecer a vítima sem mancha ao Eterno pelo mundo. E ela continua: Deus vai castigar de uma maneira sem precedentes. Olha aqui, gente, para as pessoas que dizem aí que Deus não castiga, para as pessoas que dizem que Deus é só misericórdia, Nossa Senhora falando em nome de Deus. Nossa Senhora falando em nome de Deus. Não sou eu, não é palavra minha, presta atenção. Deus vai castigar de uma maneira sem precedentes. Ai dos habitantes da terra, Deus vai esgotar a sua cólera e ninguém poderá fugir a tantos males juntos. Olha aí, gente, é grave. Os chefes, os condutores do povo de Deus descuidaram da oração e a penitência. E o demônio obscureceu as suas inteligências. Tornaram-se naquelas estrelas errantes que a antiga serpente arrastará com a sua cauda para fazer perecer. Aqui ela se refere ao Apocalipse. 1/3 das estrelas do céu será arrastado pela cauda do dragão, que está lá no Apocalipse, né? Então, Nossa Senhora está dizendo que os bispos e cardeais são as estrelas errantes, que a antiga serpente arrastará com a sua cauda para fazer perecer. Deus permitirá que
que a antiga serpente ponha divisões entre os soberanos em todas as sociedades e em todas as famílias. A humanidade sofrerá penas físicas e morais. Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que se hão de suceder durante mais de 35 anos. A sociedade está às vésperas das mais terríveis calamidades e dos mais graves acontecimentos. E o que a gente vê na televisão todo dia? Enchentes, incêndios, vulcões, terremotos, tufões, furacões, maremotos e tantos males. A sociedade está às vésperas das mais terríveis calamidades e dos mais graves acontecimentos. Deverá esperar vir e ser governada com vara de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. Que o vigário de meu filho, o sumo pontífice Pio IX, não saia de Roma depois de 1859, mas que seja firme e generoso, que combata com as armas da fé e do amor. Eu estarei com ele. Que desconfie de Napoleão III. O seu coração é falso. E quando ele quiser ser, ao mesmo tempo, Papa e Imperador, Deus se retirará dele. Ele é aquela águia que, querendo sempre subir mais alto, cairá sobre a espada de que se queria servir para obrigar os povos à submissão. E alguns anos depois dessa aparição, dessa revelação de Nossa Senhora, Napoleão III tentou sequestrar o Papa Pio IX e tomar o lugar dele, mas não conseguiu, porque Nossa Senhora protegeu o Papa. Depois, quem quiser pode se aprofundar mais nessas mensagens. Vou ler apenas mais 2 pontos. Depois vamos parar para continuar semana que vem. A Itália, olha bem, a Itália será castigada pela sua ambição, por querer sacudir o jugo do Senhor dos Senhores. Também ela será entregue à guerra. E a Itália participou das 2 grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A Itália será castigada pela sua ambição, por querer sacudir o jugo do Senhor dos Senhores. Também ela será entregue à guerra. O sangue correrá por todos os lados. As igrejas serão fechadas e profanadas. Os sacerdotes e religiosos serão perseguidos. Irão fazê-los morrer, e morrer de morte cruel. Muitos abandonarão a fé, e o número de sacerdotes religiosos que apostatarão da religião verdadeira será grande. Entre estes haverá até mesmo bispos. E quanto que nós estamos vendo hoje de padres e bispos que estão seguindo a falsa teologia da libertação, que só fala de natureza e põe um falso deus indígena Tupã no lugar de Jesus, Pachamama no lugar de Nossa Senhora, e tantas abominações que a gente tem visto nos dias de hoje. Que o Papa se acautele contra os fazedores de milagres, porque chegou o tempo em que se hão de operar os mais espantosos prodígios na terra e no ar. Muitos milagres que acontecem em falsas doutrinas são falsos, são milagres que acontecem para enganar, porque o demônio também é capaz de realizar grandes prodígios, porque ele é
um anjo que antes de ser demônio, ele foi Lúcifer, o anjo mais luminoso, mais poderoso do céu. Mas por isso mesmo que ele era tão grande e tão poderoso, que ele quis ser igual a Deus. O pecado da soberba, o pecado do querer ser o que não é. O pecado mais grave que também a humanidade comete nos dias de hoje. Muitas pessoas querem ser aquilo que não são. É preciso que nós sejamos pequenos, humildes, simples, fiquemos quietinhos no nosso lugar, apenas levando o nome de Jesus e apontando para Jesus. Assim como todos os santos fizeram. Quem quiser seguir o caminho do céu, quem quer seguir o caminho da salvação, tem que apontar para Jesus como se fosse uma seta, como todos os santos o fizeram. Então, por hoje, vamos encerrar. Vou dar uma olhada aqui no chat para ver o que está rolando por aqui. Vamos dizer o nosso boa noite para Edson, Tereza Barbosa, Amélia Meinhazani, Fabiana Fenelon, lá de Goianésia, Maria Aparecida, de Pernambuco. Sim, Maria Aparecida, seu filho Davidson está em oração. Peço também a vocês que rezem pelo filho da Maria Aparecida, Davidson, por libertação e cura. Maria de Lourdes Zanettini, boa noite, minha prima lá de Campinas. E o Edson Steiner, que sempre está aqui comigo, conosco. Todos esses que estavam no chat. Não esqueça do like, pessoal. E compartilhe, porque tudo isso que eu li é o que Nossa Senhora falou há 174 anos, porém é bem atual, porque aquela época foi profecia. Agora estão se realizando essas profecias. Semana que vem eu vou continuar nesse assunto. Até hoje já passei um pouco do meu normal, que eu falo geralmente 40, 42 minutos. Hoje já passou de 48 minutos. Tá bom? Então vamos encerrar com uma pequena oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma boa noite a todos. Pessoal, semana que vem não será na sexta. Eu vou fazer a live na quinta-feira. Eu lembro vocês que na sexta está tendo muitas lives. E eu tenho recebido alguns convites para participar de outras lives. E então eu estou vendo que na sexta-feira está um dia assim muito acumulado de live. Eu vou mudar a minha para quinta-feira, tá bom? Então na semana que vem, quinta-feira às 20 horas. Semana que vem, quinta-feira às 20 horas. Nós estivemos e permaneceremos sempre reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima semana, se Deus quiser e Ele quer. E não esqueça o pedido de Nossa Senhora, rezar à noite e de manhã, todos os dias. Rezar à noite e de manhã, todos os dias, ok? Boa noite. Sempre alerta, Edson.